Apocalipse já aconteceu. Eu sei que essa afirmação soa quase como uma heresia. Você provavelmente cresceu ouvindo que o fim do mundo ainda está por vir, que os indícios estão se manifestando, que a qualquer momento os 7 selos serão abertos, as trombetas soarão e a besta emergirá das profundezas. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso já aconteceu há quase 2000 anos e que a igreja sabe disso, mas esconde de você porque o medo do Apocalipse é uma das ferramentas de controle mais poderosas que ela possui? Baruch Spinoza, no século XVII, foi um dos primeiros pensadores a registrar essa verdade. E o que ele descobriu era tão perigoso que tentaram silenciá-lo para sempre. Antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda uma coisa. Não estou pedindo que você abandone sua fé. Estou pedindo que você analise as evidências, que use a razão que Deus ou a natureza te concedeu. Spinoza acreditava que a verdade liberta. E a verdade sobre o Apocalipse pode libertá-lo de séculos de manipulação. Você já parou para ponderar por que o Apocalipse ocupa um lugar tão central na cultura cristã? Por que proliferam filmes, livros, pregações sobre o fim do mundo? Por que cada geração sente que é a última? A resposta é surpreendentemente simples. O medo funciona. E a igreja percebeu isso há muito tempo. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã. Desde tenra idade, ele possuía uma mente inquisitiva que questionava tudo. Enquanto outros aceitavam as escrituras sagradas literalmente, Spinoza se perguntava: quando isso foi escrito? Para quem? Em que contexto histórico? Essas perguntas aparentemente simples o levaram a conclusões explosivas. Uma das maiores revelações de Spinoza diz respeito à natureza dos escritos proféticos. Ele percebeu que a maioria das profecias bíblicas não se referia a eventos futuros distantes, mas sim a eventos iminentes ao tempo em que foram redigidas. Os profetas falavam para a sua própria geração, não para pessoas 2000 anos depois. Quando Spinoza aplicou essa lógica ao Apocalipse, o que ele descobriu mudou tudo. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 65 da Era Comum. Algumas décadas antes da destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 da Era Comum. E quando você lê o Apocalipse sabendo disso, tudo adquire um sentido completamente diferente. Permita-me ilustrar. O Apocalipse começa afirmando que revela coisas que em breve devem acontecer. Não em 2000 anos. Em breve, o texto declara inequivocamente que o tempo está próximo, que aqueles que leem devem prestar atenção porque os eventos são iminentes. Se o autor tivesse a intenção de transmitir que os eventos ocorreriam milênios depois, por que empregaria uma linguagem de urgência? Por que enfatizaria em breve e o tempo está próximo? Isso simplesmente não faz sentido. Spinoza percebeu que os leitores originais do Apocalipse compreendiam perfeitamente o que o texto comunicava. Eles estavam vivenciando os eventos, testemunhando a Roma imperial oprimindo os cristãos, observando a tensão crescente em Jerusalém, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer, e aconteceu. No ano 70, as legiões romanas sitiaram Jerusalém. O cerco se prolongou por meses. A fome dentro da cidade atingiu níveis tão extremos que, de acordo com o historiador Flávio Josefo, pessoas chegaram a consumir os próprios filhos. Quando os romanos finalmente invadiram, destruíram o templo. Mataram mais de 1 milhão de pessoas. A cidade foi arrasada. Esse evento representou o Apocalipse para os judeus do primeiro século. O fim do mundo deles. O fim da era do templo. O fim de tudo o que conheciam.
E as imagens do Apocalipse se encaixam perfeitamente nesse evento. Os 4 cavaleiros, conquista, guerra, fome e morte. Exatamente o que ocorreu durante o cerco de Jerusalém. A besta com 7 cabeças, Roma, erguida sobre 7 colinas, governada por imperadores que perseguiam os cristãos. O número 666, quando você soma o valor numérico das letras hebraicas do nome Nero César, o resultado é exatamente 666. Nero foi o imperador que iniciou a grande perseguição aos cristãos, a grande prostituta assentada sobre muitas águas. Jerusalém, que se prostituiu ao se aliar com Roma e rejeitar o Messias. A destruição da cidade. Jerusalém, reduzida a cinzas. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. O Apocalipse não era sobre o futuro distante, era sobre o presente daquela geração. Spinoza foi um dos pioneiros a articular isso de forma sistemática. Ele demonstrou que interpretar textos antigos, sem levar em consideração seu contexto histórico, é um erro fundamental. E esse erro tem sido explorado pela Igreja por séculos. Mas espere, há mais. Por que a Igreja ocultaria essa interpretação? Por que insistir que o Apocalipse ainda está por vir? A resposta é controle. Spinoza identificou que a superstição nasce, se alimenta e se perpetua no medo. E não existe medo maior do que o medo do fim do mundo. Quando você acredita que o Apocalipse pode se manifestar a qualquer momento, você vive em um estado de alerta constante. Você se torna mais suscetível à manipulação. Você obedece mais. Questiona menos. Porque e se questionar te condenar ao inferno quando o fim chegar? A Igreja percebeu desde cedo que o Apocalipse futuro era uma ferramenta de controle perfeita. Cada geração poderia ser persuadida de que era a última. Cada evento negativo poderia ser interpretado como um sinal do fim. Cada líder poderia ser a besta. Cada desastre poderia ser uma praga apocalíptica. Pense em quantas vezes na história o fim do mundo foi anunciado. O ano 1000, 1260, 1844, 1999, 2000, 2012. E quantas vezes mais vamos ouvir que agora sim é o fim? Spinoza compreendeu que essa repetição não era um acidente. Era uma estratégia. Mantenha as pessoas com medo e elas serão mais fáceis de controlar. Agora, deixe-me apresentar algumas evidências que a Igreja prefere que você não conheça. Jesus, nos Evangelhos, afirmou claramente que aquela geração não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Aquela geração. Não uma geração 2000 anos depois. Aquela geração. A geração que o ouvia falar. E o que aconteceu dentro daquela geração? A destruição de Jerusalém, exatamente como Jesus profetizou. Os apóstolos também acreditavam que o fim era iminente. Paulo escreveu que o tempo é curto, que a forma deste mundo está passando. Tiago disse que a vinda do Senhor está próxima. Pedro disse que o fim de todas as coisas está próximo. Eles não estavam se referindo a eventos 2000 anos no futuro. Estavam se referindo a eventos que testemunhariam com seus próprios olhos. E testemunharam. A destruição de Jerusalém em 70 foi o cumprimento dessas profecias. Spinoza analisou esses textos com a razão. Sem dogmas. Sem pressupostos teológicos. E a conclusão foi inequívoca. O Apocalipse bíblico se cumpriu no primeiro século. Essa interpretação, conhecida como preterismo, existe desde os primeiros séculos do cristianismo. Vários padres da Igreja acreditavam nisso, mas foi gradualmente suprimida porque não servia aos interesses de poder da instituição. Mas calma, tem mais.
É muito mais fácil controlar pessoas que esperam o fim do mundo do que pessoas que acreditam que as profecias já se cumpriram. Você